Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Essa semana a gente só teve uma aula, né, devido ao feriado, e a gente viu mais esse conteúdo, né, complementar a parte de série de Fourier, em que se a gente tiver uma função que ou ela for par ou ela for ímpar, isso vai facilitar muito, né, a expansão dela em série de Fourier. Então, primeiramente, né, vamos fazer uma breve revisão, né, do que é uma função par e uma função ímpar, né? Então, uma função real, ela é dita ser par se ela tem uma certa simetria, né? Que é o seguinte: se o f de x é igual a f de menos x para todo x, né, do seu domínio, tá certo? Bom, um exemplo, né, de funções pares, né, é, por exemplo, a função x², né? Que você nota o seguinte, né, que qualquer valor que você pegar aqui e o seu oposto, né, a função ela vai levar, né, no mesmo f, tá? E o exemplo, né, mais clássico, né, de função par, que é o que a gente vai estar usando daqui a pouquinho, né, é a função cosseno, né? Que a função cosseno ela tem essa simetria, né? Então, se eu pegar cosseno de x, ela vai ser caracterizada como função par, ou cosseno de qualquer coisa, né? Cosseno de qualquer coisa que multiplique x, né? Qualquer modificação aqui no seu argumento, tá? Bom, uma vez que a gente viu função par, o que seria uma função ímpar, né? Uma função ímpar, ela vai ter essa simetria, só que uma simetria meio reversa, né? Então a gente diz que f é ímpar se acontecer o quê, né? Se caso a f de x for igual a menos f de menos x, tá? Bom, um exemplo disso também é, no caso, a função x ao cubo, né? Se você pegar o gráfico dela, ela vai ter mais ou menos essa característica, né? Então, se você pegar qualquer elemento aqui, a f dele vai dar x ao cubo. Se você pegar o inverso dele, vai dar menos x ao cubo. Só que aí você tem o quê, né? Que menos x ao cubo é igual a x ao cubo, né? E o outro exemplo, né, que é o exemplo clássico, né, que a gente vai fazer menção a ele daqui a pouco, é a função seno, que ela tem esse tipo de, não sei se eu posso usar essa palavra, né, antissimetria, mas vocês entenderam, né? Que aí, se eu pegar um elemento aqui, né, se eu pegar o inverso dele, os valores vão estar opostos, né? E aqui, tanto o seno de x quanto o seno de qualquer modificação aqui no argumento vão ser funções ímpares. Bom, além disso, né, temos umas propriedades bem interessantes e úteis, né, para a gente, que são as seguintes, né, que a gente vai ter, aliás, para ganhar tempo, né, eu vou dar um print aqui, que vai ser melhor. Então, a primeira propriedade que a gente vai ter é a seguinte, que a soma e a diferença, o produto e o quociente, né, de duas funções pares é uma função par. As outras propriedades são as seguintes, né, que eu já vou comentar uma por uma. Então, já deixa eu copiar todas elas e aí eu já comento.
Muito bem. Aí a próxima propriedade é que a soma e a diferença de duas funções ímpares é ímpar. Só que com relação ao produto, né, aí já vai ser um pouco diferente, né, que tanto o produto como o quociente de duas funções ímpares são ímpar. Isso se dá, né, por esse sinal de menos aqui fora, né, que quando você vai multiplicar as duas funções ímpares, aí vai se tornar uma função par, tá? Bom, a soma e a diferença, quando você mistura as duas, né, de uma função par e ímpar, não é nenhuma coisa nem outra, né? Porém, o produto e o quociente, né, de duas funções, de uma função par com uma função ímpar, é ímpar. Então, aqui o mais importante para a gente é o seguinte, né, que o produto de uma par com uma ímpar, vamos colocar o seguinte, ó, o produto de duas pares é uma par. E o produto de uma par com uma ímpar é uma ímpar. E, respectivamente, o mesmo vale para o quociente, tá? Desde que esse quociente faça sentido. Essas propriedades 4 e 5, né, em geral, a gente aborda lá no curso de cálculo 1, que dá para a gente visualizar de maneira geométrica, né, o porquê disso acontecer, né? Então, imagina que você tem uma função par, né? Por exemplo, a função x², né? Que a gente desenhou o gráfico agora há pouco, né? E aí você quer calcular a integral de menos L até L, né? Em que L é um valor que você escolheu, né? Então, por causa dessa simetria, né, com relação ao eixo y, você tem que a área desse lado, né, vai ser exatamente igual ao valor da área desse lado. Então, não sendo necessário, né, calcular a integral de menos L até L, mas somente, né, calculando a integral aqui de 0 até L e multiplicando por 2. Tá? Agora, com relação à função ímpar, isso aqui se dá pela aquela antissimetria, né, que eu comentei. Né? Estou usando a palavra, nem sei se o significado dela correto é essa. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Essa simetria meio trocada aqui, né? Então, quando você pega, por exemplo, a função x ao cubo, né? E você quer calcular a área aqui de menos L até L, aí você tem essa área aqui e você tem essa área aqui de baixo, né? Uma das interpretações da integral, né, na hora da gente definir ela, tudo, né, é que a área da função, né, que aparece abaixo, né, do eixo x, ela é uma área negativa, certo? E assim como a área, né, na parte de cima do eixo x, ela configura uma área positiva. Então, como as duas áreas são iguais, aí elas vão se cancelar e essa integral aqui vai ficar zero. Então, quando a função for ímpar, é lindo, né? Maravilhoso, porque você vai limpar, né, muita coisa. Certo? Então, à luz desses três resultados, a gente vai ver o seguinte, né? Que se a gente tiver, por exemplo, uma função par, a gente vai escrever essa função somente como uma série de cossenos. E se a gente tiver uma função ímpar, a gente vai conseguir escrever ela somente como uma série de senos. Certo, então vamos lá, né? Então vamos começar aqui, né, com uma função par, né? Então, se caso a gente tiver uma função par, aí o que acontece, né? Vamos supor que ela é par periódica, né, com período 2L. Já que o Boyce ele adora usar essa notação, né? Aí, o que acontece, né? Se você pegar essa função e multiplicar com cosseno, isso aqui, né, vai ser uma função par, né? Porque o produto de duas funções pares é par. Então, isso aqui é par. Se você pegar essa f e fazer o produto dela com o seno, opa,
Isso daqui vai ser uma função ímpar, né? Porque você está pegando o produto de uma par com uma ímpar. Então daí você tira o seguinte, né? Que quando você pegar a integral, né? Por exemplo, né? Aqui você quer fazer o seguinte, né? Quando você pegar uma integral de menos L até L, dessa f cosseno de n πx dividido por L dx, isso aqui vai ser 2 integral de 0 até L f de x, estou esquecendo do cosseno, cosseno n de π x dividido por L, aí vamos botar o dx penduradinho aqui. E aqui embaixo, quando você pega a integral de menos L até L de f seno de n πx dividido por L dx vai ser 0, tá? Então, beleza, né? Vamos agora só resgatar, né, a expressão da série de Fourier e como é que a gente faz para estar determinando, né, os seus coeficientes. Então, a série de Fourier, ela tem essa forma aqui, ó. Deixa eu copiar aqui. A série de Fourier tem essa forma. Opa, eu só quero dar uma diminuída no tamanho, né, que está bem grande. Não precisa disso tudo. E agora eu vou dar um print na fórmula dos coeficientes, né? Então, a gente tem aqui o seguinte. Então, os ANs, eles vão ser dados por essa expressão. Lembrando que, inclusive, o A0, né, também vai ser dado pela mesma integral, tá? E os BNs, né, ou BNs, aí depende de onde você coloca o seu contador, quer dizer, como é que você chama o seu contador, né? Eles vão ter essa cara aqui, ó. Tá? E nesse caso, né, lembrando que os BNs, né, eles variam de... O N aqui vai variar, vai de 1 para frente, tá? Não tem termo B0 aqui, né, na expressão da série de Fourier. Então, aí daqui você conclui o seguinte, né, que nesse caso, toda a parcela aqui que envolve seno, ela vai zerar, né? Então aqui vai ser 0. Aí se você quiser, você pode colocar n aqui ou n aqui, tá? Que dá na mesma. E aí a nossa série de Fourier, ela vai ter essa forma, ó. Vai ser A0, 2, mais n variando de 1 até infinito, a n cosseno de nπx dividido por L. Certo? Então, aí a gente vai ter somente as séries em cossenos, né? Quando a gente tem uma função par. Caso a gente tenha uma função ímpar, a análise vai ser bem semelhante, né? Se caso a função for ímpar, o que vai acontecer, né? O que vai acontecer é que vai estar trocado aqui, né? Que aqui a gente vai ter o seguinte, né? Que
vai inverter, né? Que o cosseno ele vai zerar e o seno vai ficar normal, tá? Porque se é ímpar, né? Então significa o quê, né? Que o f vezes cosseno é ímpar e o f vezes o seno ele é par, né? Porque as duas funções são ímpares. Aí você copiando aqui a sua expressão da série de Fourier, o que você vai ter, né? Você vai ter o seguinte, que a sua f ela vai ser igual a... Aí repara agora, ó, o A0 ele vai zerar também. Por quê? Porque quando eu pegar essa integral... Porque quando eu calcular a integral dele, que vai ser o quê? Que vai ser f vezes cosseno, que vai aparecer aqui na integral, né? O A0 vai ser dado por essa fórmula. Isso aqui vai dar zero, tá? E aí a gente vai ter só os termos, né, em B. Então, aqui você vai ter que vai ser somatório de n variando de 1 até infinito de Bn seno de npx dividido por L. Muito bem! Aí, a gente também viu um exemplo, né, de uma função que a gente deu aqui e perguntou qual que seria a cara da série de Fourier dela, né? Que foi o seguinte, que é a famosa, né, função dente de serra, que ela é dada por esse exemplo aqui, ó. Então, imagina que você tem o seguinte, ó. Você tem uma função que ela é a identidade nesse intervalo aqui de menos L até L, tá? Então, vamos tentar entender cada coisa que compõe o nosso exemplo, né? Então, ela é a identidade de x de menos L até L. Então, vamos lá, vamos desenhar aqui, né? Menos L até L. Deixa eu colocar um pouquinho mais no centro, isso aqui. E ela é a identidade, né? Então, deixa eu só aumentar um pouquinho mais a reta aqui. Aí ele fala que é a identidade, tá? Então, vamos supor que essa aqui seja a identidade. Certo. E aí ele fala que não define, né, os valores para L e para menos L, né? Então você tem que é algo assim, né? Então você tem a identidade, né? E aqui você tem uma bolinha aberta e aqui você tem uma bolinha aberta também, tá? Ok, na verdade ele define, né? Ele fala que para menos L, L é zero, né? Então você bota a bolinha fechada aqui e bolinha fechada aqui. Aí ele fala o seguinte, ó, seja f definida no restante da reta de modo a ser periódica de período 2L. Se reparar bem, daqui até aqui dá 2Ls, né, que é o período. Tá? Então a gente repete esse desenho, né? Então repete para a direita e repete para a esquerda, né? Então aqui você tem 0L, aqui você vai ter 2L e o próximo aqui vai ser 3L. Tá? E aí você repete o desenho para cá. Então você vai ter bolinha aberta aqui e continua aqui e fecha aqui. E repete o desenho para o lado de lá, né? Então você vai ter que aqui vai ser menos 2L e aqui vai ser menos 3L. E aí a gente repete, né? Então abre a bolinha aqui, bolinha aberta aqui, repete aqui e fecha desse lado de cá. Bom, aí observa o seguinte, né? Aí está a nossa famosa dente de serra, né? Com os 3 períodos, né, que ele pediu. E aí ele pediu para a gente encontrar a série de Fourier dessa função, né? Só que se você reparar bem, essa função ela é uma função ímpar.
porque ela tem essa simetria trocada, né? Então dá para escrever ela como uma série de cossenos. Então vamos lá, né? Vamos tentar escrever a série aqui dela, né? Então lembrando, né, que como ela é ímpar, então a gente vai escrever como uma série de senos, né? Então ela vai ter mais ou menos essa característica aqui, né? Vai ser, a gente vai poder escrever ela como sendo f de x igual a um somatório de n variando de 1 até infinito, tá? De Bn seno de nπx dividido por L, tá? Que L é a metade do período, né? Então, dependendo do valor que o exercício te der, você coloca o valor do L aí, tá certo? Ok. E o Bn, então é só a gente calcular o Bn, né? Aí o Bn vai ser o quê, né? Vai ser 1 sobre L, integral de 0 até L, f de x, seno de nπx dividido por L dx, né? Como a gente viu na expressão lá em cima, né? Porque a gente não precisa calcular a integral de menos L até L, né? Basta somente... Ah, perdão, aqui faltou o 2, né? Basta que a gente... Porque seria o quê, né? Seria integral de... Seria 1 sobre L, né? Integral de menos L até tudo, né? Mas aí no caso não vai precisar, né? Basta eu colocar 2 vezes, né? Integral de 0 até L, né? Que funciona também. E aí beleza, né? Então, só vou fazer mais esse outro passo, né? Então, o f de x é a identidade, né? E aqui eu tenho seno disso daqui dividido por L dx, né? Bom, aqui é só usar mesmo a regra de integração por partes e depois fazer o cálculo, né, esperto dos senos, né? Que você vai chegar nesse resultado aqui, ó, vai chegar em 2L nπ menos 1 elevado a n mais 1, né? Esse menos 1 ele vai aparecer pelo seguinte, ó, que a gente vai chegar num ponto que vai dar cosseno de n. Depois quando você resolver sua integral, você vai chegar nisso aqui, ó, vai dar cosseno de nx, tá? E esse cosseno de nx, ele vai valer, vai ficar variando entre 1 e menos 1, né? Que ele meio que vai, você vai poder escrever ele dessa forma aqui, ó. Que se o n for igual a 1, o cosseno é menos 1. Se o n for igual a 2, o cosseno é 1. Se o n for igual a 3, volta no menos 1 e por aí vai. E aí mais adiante, como você for trabalhar nas contas, vai aparecer um menos, vai aparecer um sinal de menos aí, né? Aí esse sinal de menos vai aparecer fora, é como se fosse menos 1 vezes menos 1. Então você conserva a base e soma os expoentes. E aí vai aparecer esse fator aqui, tá? Aí beleza, né? Aí o que você faz? Aí você completa, né? Você reescreve, né, f de x como sendo somatório, né, de np, desculpa, de np nada, de n variando de 1 até infinito, de 2L dividido por np menos 1, n mais 1. O que mais? Seno de np x dividido por L
E beleza. Aí se quiser você pode dar uma ajeitada também, né? Deixar mais bonito, né? Tirar esse termo aqui para fora, né? O 2L dividido por π, sabe? E aí você vai deixar somente o seno, né? Que multiplica menos 1 elevado a n mais 1 dividido por n. E aí fique à vontade. Tá? Nas notas de aula tá lá uma expressão expandida, né? Tudo. Aí tem algo que eu queria aproveitar também e comentar, que eu não tive oportunidade de falar na aula, que é o seguinte. Eu vou colocar essa figura para a gente fazer algumas considerações. O que acontece, né? Quando a gente faz a soma infinita da série, né? Quando a gente tem a série mesmo, tudo bonitinho, o gráfico vai ser exatamente isso. Só que dependendo do problema que você estiver lidando, às vezes você não precisa somar tudo, né? Às vezes a soma, sei lá, né, dos 10 primeiros termos já está muito bom, né, para que você precisa. Certo? Aí o que acontece, né? Quanto menos somas você tiver, mais grosseira vai ser a sua aproximação, né? Vai ficar algo, sei lá, né? Mais grosseirão, assim, né? E aí, quanto mais você somar, mais a soma ela vai convergir para o seu gráfico, tá? Então, às vezes, você não precisa, né, exatamente ser o dente de serra, né? Mas ser alguma coisa periódica, né? Aproximada já é o bastante para o seu problema, tá bom? Então, eu estava até conversando com um amigo meu, né, da engenharia elétrica semana passada, que ele mostrou o software lá, que ele trabalha com seus alunos, né? Que aí ele vai trabalhando essa aproximação do aumentando, né, a soma e vendo que vai se aproximando cada vez mais do que precisa, né? Ok. Além disso, né, a gente também pode fazer uma outra aplicação bem interessante de funções pares e ímpares, né? Que eu vou pegar um exemplo e vamos trabalhar em cima desse exemplo esses conceitos. Que vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse exemplo aqui para a gente ilustrar como é que a gente pode deixar um pouco mais interessante do que a gente já tem, né? Que já é bem interessante por si só. Que vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenha essa função aqui, certo? E eu queira fazer o seguinte, eu queira representar essa série, desculpa, esse gráfico dessa função de maneira periódica, tá? Mas vamos lá, ó, vamos começar desenhando aqui para ver o que a gente consegue. Então, opa, tá difícil aqui fazer a reta. Eita, não tá reto, mas é o que vamos fazer. Tá, aqui é o seguinte, ó. De 0 até 1, vamos colocar essa escala aqui, ó, de 0 até 1. Vamos diminuir um pouco a escala aqui, eu acho que vai ser menor eu pegar metade. De 0 até 1, ela é 1 menos x, né? Ou seja, é a identidade reversa, né? Somado uma unidade para cima. E ela é aberta aqui no 0, né? E fechada aqui no 1, tá? E vale 0, né? De 1 até 2, tá? Então vale 0 aqui, né?
de 1 até 2 e é fechado aqui, tá? Muito bem. Aí é o seguinte, né? Quando eu tenho a função definida de 0 para frente, nesse pedacinho, eu posso fazer duas escolhas. Eu posso dar um jeito de completar o período dela de forma que ela fique par, ou completar o período dela de forma que ela fique ímpar. Como é que a gente pode fazer isso? Ó, deixa eu fazer o seguinte, ó, eu vou copiar esse desenho que eu fiz aqui e colocar aqui embaixo para a gente poder comparar essa técnica, que ela vai ser muito útil, né? Porque aí vai possibilitar você escolher se você quer a expansão em série de Fourier par ou a expansão ímpar, né? Ou seja, se você quer a expansão dessa função em cossenos, né? E uma soma infinita de cossenos, ou uma expansão em senos, né? Então aqui, para deixar isso par, eu preciso de ter aquela simetria, né? Então basta eu fazer isso aqui, ó. Eu vou repetir meio que o espelhado para cá, né? Então eu vou pegar isso daqui e descer para cá, tá? E aí eu continuo, né, fazendo a mesma coisa. Então aqui é o seguinte, deixa eu pintar de outra cor, só para fazer realmente jus, né, ao que eu estou fazendo. Então aqui é o seguinte, né, então aqui você tem menos 1 e menos 2, né. E agora você repete, né, isso daqui para a esquerda ou para a direita, tá? Então aí você vai ter o seguinte, né? Então repetindo para cá, para a esquerda, aí você vai ter aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Então você tem 1, 2, 3, 4, né? Aí você tem aqui, ó, 5 e 6. Aí aqui para cá você repete também, né? Você vai ter, ó, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. Então, aí você vem e repete, né, o desenho, né? Então, você pega aqui, vem para cá, faz um morrinho aqui, desce e continua, tá? E a mesma coisa para cá, né? Você vem para cá, faz um morrinho, desce e continua, tá? Então, dessa forma, né, eu tenho essa expansão par. Tá, e para a gente fazer uma expansão ímpar disso, né? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar isso daqui, meio que fazer como se fosse o antissimétrico dele, né? Então, você pode, por exemplo, falar que no zero aqui vale zero, porque você precisa disso, né? Porque quando ela é ímpar, você tem que isso aqui acontece, né? Ah, desculpa aqui, ó. Certo? Então, o que acontece, né? Você tem que o f de zero, né? Ele tem que ser igual a menos f de zero, certo? Então, o que acontece? Tem algo que ele tem que ser positivo e negativo simultaneamente. Então, não existe outra possibilidade do que o f de zero ser igual a zero, tá? Então, você define aqui para o zero como sendo igual a zero, e aqui você faz a simetria reversa aqui, né? Que aí você pega e faz para cá. E aqui você puxa para cá, né? Tá? Então, aqui você tem o seguinte, né? Então, aqui você tem 1, 2, aqui você tem menos 1, menos 2. E aí você faz agora semelhante ao que a gente fez aí em cima, né? Você pega e repete, né?
para a direita e para a esquerda, né? Então, aí você vai... Deixa eu colocar aqui os pontinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui você tem menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. Então, repetindo, né? Então, aqui você vai ter isso, né? Então, eu vou pegar aqui, vai vir para cá, e daqui desce aberto e fecha aqui. Aí aqui pega aberto, desce e continua para cá. E do lado de cá a mesma coisa, né? Então você vai pegar, puxar daqui para cá, aí aqui você sobe, abre aqui, coloca um ponto aqui, desce, puxa para cá e vai, tá? Então, dessa forma, né, a gente consegue escrever essa função, né, como se fosse uma função periódica ímpar, tá? E aí, você pode fazer o seguinte, né, dependendo do contexto que você tiver, você pode inclusive fazer uma combinação, né? Você pode, por exemplo, escrever do zero para frente como sendo par, e daqui para cá como sendo ímpar, né? E aí você vai ter uma combinação aí de senos e cossenos, né? Ou zerar de um lado, né? Zerar do lado esquerdo, né? Aí fica ao gosto do cliente ou a natureza do problema que você estiver lidando, né? Então, com isso, né, você abre muita possibilidade, né, para estar trabalhando com séries de Fourier, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado deste conteúdo, né? Um abraço e até a próxima.